Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de novembro de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, segundo amanhã, apesar da gente ter uma grade com uma quantidade de jogos razoáveis, a gente tem alguns joguinhos perigosos amanhã, mas também a gente tem jogo de valor. Eu vou estar aqui passando para vocês, jogos são perigosos, eu vou comentar também, beleza? Só que antes da gente começar, eu preciso falar que a Bet7, a casa ao qual sou embaixador, ela está oferecendo um bônus de dobrar o depósito de novos usuários até R$500. Então você entrou com 100, vai ganhar mais 100, você entrou com 500, vai ganhar mais 500, só que o que eu sempre aviso, não deixa de ler as regras e regulamentos, tá? Vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Se você sentir interesse, abre o link e dá uma lida lá, porque para você ganhar bônus das casas de aposta, você tem que cumprir algum tipo de regulamento, sempre tem lá, fazer tantas apostas, em tantas odds, né? Então dá uma olhada, ver se você vai conseguir participar direitinho, porque é um bônus legal, só tem que ver realmente se vai se adequar a você ali, as metas para cumprir, beleza? Então é isso, Bet7, siga seu instinto. Então bora para amanhã, sem enrolar muito, porque se deixar aqui eu tô falando pra caramba, porque na moral, é maneiro, é confortável aqui, depois que tu começa aí a fazer um estúdio, pô, tu começa a ter uns monitores legais, pô, é diferente, mano. Dá vontade de sentar aqui e ficar falando pra caramba, mais do que eu já falo. Mas em breve terá nossas lives conversando e até operando ao vivo também. Mas vamos logo, sem enrolar muito, senão eu vou ficar falando mesmo. Ao meio-dia e meia, pelo campeonato egípcio, eu tenho o Al-Ahly que vai visitar o Ghaz El Mahala. Pô, é difícil falar alguns nomes aqui, tem que ficar olhando. Então vamos lá, para essa partida aqui. O Al-Ahly é um time muito forte, é o top 2 do Egito. Ele não foi campeão temporada passada, foi o Zamalek, então ele tá meio mordido. Só que pelo menos ele foi bicampeão da Liga dos Campeões da África. É um time muito forte, é muito dominante ali no Egito. E vai pegar o El Mahala, que também vive um bom momento. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Al-Ahly já iniciou muito bem o campeonato, são 4 jogos, 4 vitórias, fez 11 gols, sofreu 3, inclusive ele meteu 5 no Zamalek recentemente. E eu tenho a Mahala que ainda não perdeu na competição, são 2 vitórias, 2 empates, fez 7 gols e sofreu 3 também. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é over. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O El Mahala vem de 4 jogos de invencibilidade e o Al-Ahly vem de 5 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade. Dos últimos 7, em todos os 7, ele foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá para essa partida aqui. A casa de aposta ainda não precificou esse jogo, mas se essa partida aqui, se essa vitória da Al-Ahly tiver pelo menos ali em torno de 1.40, tá valendo a pena esse back, tá? Mesmo sendo fora de casa, o Al-Ahly é um time muito dominante, um time muito forte, já começou muito bem a temporada, tá mordido aí, ele quer voltar a ser campeão egípcio e jogando contra o El Mahala é jogo sim para ele vencer. O que torna esse jogo perigoso é porque a gente ainda tá em início de temporada. Eu gosto sempre de lembrar que, pô, início de temporada os jogadores estão voltando a entrar em forma, né? Os jogadores novos ali estão entrando, pegando as táticas. Só que assim, como o Al-Ahly já começou no 220 essa temporada, já decidido a ganhar o título egípcio, retomar essa hegemonia lá dentro do Egito, porra, já começou ganhando 4 jogos, metendo 5 no Zamalek, como eu disse. Então acredito sim que ele tem tudo para ir para cima e por ter um time melhor, tem tudo para vencer, tá bom? Placar para mim, 2-0 para os visitantes. Se essa odd estiver em torno de 1.6, 1.7, dá uma desconfiada e vai com empate anula, tá bom? E se você considerar que a odd estiver muito baixa, espera o jogo começar a ver se o Al-Ahly vai realmente impor seu futebol, vai impor seu domínio como time melhor, vai jogar em cima ali do El Mahala, aí vale a pena até um back no ao vivo. 2 horas da tarde pelo Campeonato Turco, eu tenho um time que está sendo a sensação dessa temporada, que é o Trabzonspor, que vai visitar o Gaziantep. Só de a gente olhar aqui essa race, o Trabzonspor vem de pelo menos 5 vitórias seguidas, tá bom? E o Gaziantep dos últimos 5 jogos venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada na classificação? Trabzonspor é o líder, ele está invicto, são 12 jogos, 9 vitórias e 3 empates, fez 24 gols, é média de 2 gols por partida o ataque, e sofreu 11, ele sofre também quase 1 gol por partida, ele tem média aqui de quase 3 gols por partida, é um time muito over. Já o Gaziantep é um time de meio de tabela para baixo, em 12 jogos, ganhou 4, empatou 3, perdeu 5, fez 14 gols, sofreu 16, é um time que sofre mais gols do que faz,
Vamos dar uma olhada nele como visitante? Isso que eu queria mostrar para vocês. Ele é um dos piores visitantes, ele é o segundo pior visitante em 6 jogos. Ele não venceu ainda fora de casa, empatou 1 e perdeu 5. Fez 4 gols em 6 jogos e sofreu 14. Sofre mais de 2 gols por partida como visitante. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. O Trabzonspor não perde para o Gaziantep há 6 partidas, então rola ali uma freguesia. O Trabzonspor vem de 5 vitórias seguidas, igual eu mostrei ali para vocês. Ele vem de 10 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. Igual eu mostrei para vocês que ele é um time ouve, faz muito gol, leva muito gol também. Então vamos lá. Dito isso, que dá pra gente explorar aqui? Para mim é jogo para o Trabzonspor vencer, tá? Vai estar jogando em casa, pô, tá invicto ali, dando passos largos para tentar ser campeão. Pelo menos ele já tá botando uma gordurinha ali na frente dos 3 grandes, né? Que é o Besiktas, o Galatasaray e o Fenerbahçe, para determinado momento ali, que ele perdeu o gás, pelo menos ele já está com uma gordurinha ali para continuar brigando pelo título. Vai pegar um dos piores visitantes na competição, que ainda não venceu, e dá sim para explorar essa vitória nessa cotação de 1,50. Uma outra coisa também, se você é um cara muito safe como eu, dá para explorar um Trabzonspor, empate anula, cotações de 1,50 para cima, dá para a gente buscar, tá bom? Analisando que é um time que está invicto, vai enfrentar o time que ainda não venceu fora de casa, no ruim de tudo ali, acontecendo um empate, a gente fica safe, tá? Mas estou acreditando nessa vitória, placar para mim 2-1 para o Trabzonspor. Se você quiser também explorar o mercado de gols, analisando até que o fato do Trabzonspor ser um time muito óbvio, tá jogando em casa, vai jogar para cima, ele precisa vencer, um time que é bem mais fraco, dá sim para explorar mais de 1,5 gols, como eu disse, 2-1 para o Trabzonspor. Às 2h30 da tarde, pelo Campeonato Italiano, eu tenho o Verona que vai receber o Empoli. Se a gente olhar aqui essa race, são bem parecidas, né? Só que o Verona ele vem de 4 jogos de invencibilidade e o Empoli acabou perdendo um jogo aqui no meio. Vamos dar uma olhada na classificação. São duas equipes que estão bem equilibradas ali, as duas têm 16 pontos. O Verona tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E o Empoli tem 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O Empoli não gosta muito de empatar não, o negócio dele é ganhar ou perder, é 8,80. Só que eu venho mais para esse jogo para explorar o mercado de gols. Por quê? Porque o Verona, em 12 jogos, fez 25 gols. Isso aqui é média de mais de 2 gols por partida. E ao mesmo tempo ele sofreu 21, ele sofre quase 2 gols por partida também. Já o Empoli em 12 jogos fez 18 gols, é um ataque ali que tem mais de um gol por partida, e sofreu 23, também sofre quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Hellas Verona, 24 jogos de vencibilidade, igual eu mostrei para vocês, só que ele vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 9 em 7 a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. Já o Empoli vem de 3 jogos de vencibilidade, vem sofrendo gols há 8 jogos, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, também é um time ouve. Detalhe interessante aqui, que eu queria mostrar para vocês, que dos últimos 8 jogos, em 7 o Verona foi a primeira equipe a marcar. E o Empoli dos últimos 7 jogos, em 5 ele foi a primeira equipe a sofrer. Será que rola aí um mercadinho de primeira equipe a marcar? Vamos lá, para essa partida aqui, por mais que o Verona, ao meu ver, seja favorito, ao meu ver não, da casa de aposta também, que está com uma cotação aqui, 1,70 não me pega, tá? Para mim essa odd aqui deveria estar acima de 2, pelo menos ao meu ver, então estou fora do mercado de resultados, mas vejo com muito bons olhos mercado de gols, mais de 1,5 gols aqui é o safe do mundo bet, porém, o ambas marcam vem muito quente, e o mais de 2,5 gols no ao vivo ali também vem muito quente, tá? A tendência desse jogo aí, depois de sair um gol, a partida fica completamente aberta, principalmente porque o Verona, por estar jogando em casa, ele vai jogar em cima do Empoli, e a tendência ali dele fazer pode levar no contra-ataque também. Então eu cravo aqui o mais de 1,5 gols no safe, placar para mim 3-1 para o Hellas Verona. Às 3 horas da tarde eu tenho 3 partidas aqui do Campeonato Sueco, tá? São 3 partidas muito perigosas, porém eu quero tentar explorar alguma coisa aqui no desespero, porque os 3 jogos têm interesse. Falando também em Campeonato Sueco, o Malmo conseguiu perder ontem. Malmo abriu 1-0, perdeu uns golzinhos ali que são inacreditáveis e depois levou a virada, acabou empatando, enfim. O Malmo jogou, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, jogou a bola na mão do Djurgården, que vai jogar amanhã, e tem a chance de passar o Malmo ali depois de depender só dele para conseguir o título. E o Djurgården vai visitar o Norrköping. Esses nomes são muito complicados, por isso que eu sempre deixo aqui para vocês o nome do time escrito, até para vocês conseguirem pesquisar no mercado. Vamos lá, o Djurgården, mesmo ele sendo o segundo colocado, ele não tem uma race tão boa assim, tá? Dos últimos
5 jogos ele ganhou 3 e perdeu 2. Só que ele vai pegar um adversário que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Djurgården é o segundo. Como eu falei aqui, ó, o Malmö empatou, tem um jogo a mais. E se o Djurgården vencer, ele vai a 56 pontos. Tá bom? Vai pegar o Norrköping, que no momento não está brigando por nada. Ele tem até chance aqui de parar em terceiro, faltando 3 rodadas, mas porra, a chance é muito pequena. Tem muita gente aqui na frente dele que tem mais condições de ficar em terceiro lugar do que ele. Detalhe interessante para essa partida também é que o Djurgården em 27 jogos fez 42 gols e sofreu 26, é um time muito over. E eu tenho o Norrköping também, que em 27 jogos fez 42 gols e sofreu 34, também sofre muito gol. Vamos dar uma olhada agora no histórico, quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5 ambas marcam. Detalhe interessante que o Norrköping, dos últimos 6 jogos, em 5 venceu o primeiro tempo contra o Djurgården. Tá? Esse retrospecto aí meio esquisito. Vamos lá, o Norrköping vem sofrendo gols há 8 partidas, das últimas 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Djurgården nada interessante, então vamos lá, para essa partida aqui. Quem é muito ousado, quem está acreditando que o Djurgården ele vai conseguir aproveitar essa oportunidade que o Malmö deu para ele, quiser explorar uma dupla chance a favor do Djurgården, tem chance, tá? Porque o Djurgården tem um time melhor, vai pegar o Norrköping que está vivendo um mau momento. Só que aí, para mim, já é muita ousadia, porque toda vez que o Djurgården ele tem a chance de decidir a parada, ele acaba pipocando, tá bom? Mas tem chance, como eu disse, de ter um time melhor. Só que para mim, coisa boa para ver é o mercado de gols. Eu tenho o Norrköping que tem sido um time muito over, tem sofrendo gol praticamente todo jogo, são 8 partidas seguidas sofrendo gols. E eu tenho um Djurgården que ele precisa se lançar, pô. Tá com a faca e o queijo ali na mão para buscar essa liderança e depender somente dele. E pode chegar num determinado momento da partida que ele vai ter que se expor muito. Pode fazer, pode levar. Então, por isso, para mim, o melhor mercado aqui é o mercado de gols. Mais de gol e meio, safezada mundo bet. Porém, ambas marcam, vem muito quente, até porque o Djurgården tem vacilado muito na defesa. Placar para mim desse jogo, tropa, vou botar um 2-1 pro Djurgården, vou dar uma moral para ele, só que, pô, é um time safado, então tem que tomar cuidado. O outro jogo que eu tenho aqui das 3 horas é o Örebro contra o Kalmar. Se a gente olhar essa race aqui do Örebro, é horrorosa, é devastosa aqui, não tenho nem adjetivos para falar isso aqui. E eu tenho o Kalmar que pelo menos vem de 3 jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Vamos ver o que tem de interesse nessa partida aqui. O Örebro já está rebaixado, tá bom? E está ali jogando livre ali, não está almejando mais nada na competição. E eu tenho o Kalmar, que tem chance de pelo menos para a terceira posição. É uma tarefa muito difícil, faltando 3 rodadas, tirar 6 pontos, mas não é impossível. Enfrentando um time que está matematicamente rebaixado, é a chance dele pelo menos ganhar ali e botar um salseiro ali na frente. Detalhe interessante que o Kalmar, em 27 jogos, fez 36 gols e sofreu 32. E eu tenho o Örebro que em 27 jogos fez 20 gols e sofreu 53. Ele sofre quase 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under. Dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. O Örebro não vence há 7 partidas, vem sofrendo gol nas últimas 7. Das últimas 7 em 5 ambas marcam. Eu tenho o Kalmar, como eu disse, que vem de 3 jogos de invencibilidade e dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Dito isso, para essa partida aqui eu tenho 2 coisas a explorar. A primeira é tentar buscar uma vitória do Kalmar, mas com essa cotação aqui dá para explorar com empate anula, analisando que o Örebro é um time muito fraco, porra, não ganha de ninguém e também não está brigando por mais nada na competição. A tendência aqui é que o Kalmar vença, tá? No máximo empate, então dá para explorar um Kalmar empate anula. Uma outra coisa que dá para a gente explorar também é o mercado de gols. Eu tenho o Kalmar que é over, o Kalmar que ele precisa vencer, precisa jogar em cima do Örebro, e eu tenho o Örebro que tem uma defesa, completamente horrorosa. A tendência de sofrer gol aqui é muito grande, ele vai se expor, vai acabar levando mais, por isso que ele tem uma defesa ruim assim, porque ele sempre leva gol e se expõe e acaba levando mais. E a tendência da gente ver 2 gols é muito grande. Então vamos lá para esta partida aqui, eu tenho 2 cenários para a gente buscar. O primeiro é um Kalmar empate anula, analisando que ele é o único que tem interesse nessa partida. O Örebro não está brigando por mais nada, já é rebaixado, não consegue ganhar de ninguém. Acredito que ele também não deva ganhar do Kalmar, no máximo arruma um empate, então dá para ir sim com o Kalmar empate anula. É perigoso só porque o jogo é fora de casa, mas para mim o mais safe desse jogo é buscar o mercado de gols,
analisando que o Kalmar ele precisa se expor, porque se ele ainda quiser sonhar, né, pelo menos tentar buscar uma vaga ali numa competição europeia, que é a Conference League, ele vai ter que se expor jogando fora de casa. E o Örebro é um time que, e o Örebro que não tá nem aí com a hora do Brasil, ele vai tentar ganhar, ele vai se expor, o Kalmar também vai se expor. A gente tem tudo para ver, pelo menos jogo aberto, até porque a zaga do Örebro é uma zaga muito, muito fraca, e a tendência da gente ver pelo menos 2 gols é muito grande, então eu cravo também mais de 1,5 gols. Placar para mim, jogo difícil, mas vou botar aqui um 2-0 pro Kalmar, vou botar um 2-0. E para a gente fechar aqui o campeonato sueco, eu tenho aqui o Ostersunds contra o Midtjylland. Lembrando que todos esses jogos, esses 3 jogos da Suécia, são às 3 horas da tarde. Vamos lá, se a gente olhar aqui o Ostersunds, ele tem uma race pavorosa também, uma race igual a do Örebro. Dos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 4. E eu tenho o Midtjylland, também não faz uma grande campanha não. Dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Ostersunds é o lanterna, em 27 jogos venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 19. Em 27 jogos sofreu 52 gols. E eu tenho o Midtjylland, que em 27 jogos também é um time que ganhou apenas 7, empatou 10 e perdeu 10. Fez 29 gols, sofreu 27. Quem tem interesse nessa partida aqui? O Midtjylland, porque se a gente olhar, ele tem 31 pontos. E o DG Foz, que é o primeiro time aqui da zona do rebaixamento, que vai jogar a repescagem para ver se vai cair ou não, ele tem 28. Faltando 3 rodadas, tirar 3 pontos e é completamente acessível. Então o Midtjylland, pegando o time mais fraco da competição, time que, não ganha de ninguém, é jogo que ele precisa muito, mas muito mesmo vencer. Ele não pode pensar em perder pontos, então ele vai acabar se expondo também e vocês já sabem onde eu quero chegar. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Nos últimos 6 jogos entre as 2 equipes, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Isso estou falando o confronto direto. Só que agora, na sequência das equipes, tanto o Ostersunds quanto o Midtjylland, dos últimos 5 jogos deles, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Ostersunds não vence há 8 partidas. Na verdade, o Ostersunds, dos últimos 20 jogos, ele ganhou apenas uma. E dos últimos 25, ele ganhou apenas 3. Uma péssima campanha, não é à toa, né, que ele é o lanterna e já está rebaixado. Vem sofrendo gol nas últimas 20 partidas. E o Midtjylland, dos últimos 7 jogos, em 5 foi o primeiro a marcar. Um detalhe interessante também é que o Midtjylland, quando ele joga fora de casa, ele está até bem, tá? Ele não tem perdido. São 7 jogos de invencibilidade jogando fora de casa. Dito isso, o que temos para essa partida aqui, também o Midtjylland empate anula, tá bom? Só que acaba sendo perigoso porque a gente vai estar entrando no back, não é porque o Midtjylland é bom, mas é porque o Ostersunds é muito ruim. Então, quando a gente entrar no back pelo adversário e não realmente pelo time que a gente vai estar entrando, o back acaba se tornando um back muito difícil, um back mais perigoso do que o normal, tá bom? Só que eu acredito que o Ostersunds deva continuar aí com essa sequência de derrotas ali, no máximo um empate. Outra coisa que dá para buscar também é o mercado de gols. São 2 equipes que estão sendo muito over, até porque são 2 equipes que sofrem muito gols. E o Midtjylland, ele precisa se expor, ele precisa pontuar essa partida aqui, ainda mais que está enfrentando o Ostersunds, que com certeza é o time mais fraco ali do restante da tabela dele. Se ele quiser não cair, ele precisa vencer. Igual eu falei do Grêmio no jogo de ontem, que o Grêmio, se ele realmente quisesse não cair, ele precisava vencer a Chapecoense. E acredito que o Midtjylland aqui tem tudo para vencer. E nessa de ele se expor e vai estar pegando uma defesa fraca, e ele também tem uma defesa fraca, ele pode levar ali, bater o desespero. Também dá para buscar um jogo de gols, mais de 1,5 gols, safezada Mundo Bet, mas ambas marcam, vem muito quente também, tá bom? Esses 3 jogos eu comentei com vocês, são perigosos, porque todos os 3 times que têm interesse e são favoritos estão jogando fora de casa. Então, isso acaba tornando um pouco perigoso. Porém, eu acredito que dá para explorar jogando com empate. E eu acredito também que dá para explorar o momento de desespero, buscar um mais de 1,5 gols pré-live e no ao vivo até buscar gols, dependendo de como tiver a partida. 4 horas da tarde, pela 2ª divisão da Holanda, temos 2 times que a gente gosta muito, que é o Jong Ajax, que vai enfrentar o Roda JC. São os 2 times que a gente mais entra. Eu já vou adiantar para vocês que a Eredivisie, que é a 2ª divisão da Holanda, ela é muito boa para gols. Se você colocar aqui o mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, ou então ambas marcam nessas partidas aqui, a chance de você ter guinha é muito grande, tanto que por isso eu só gosto de comentar jogos do Ajax e do Roda, tá? Porque o restante é chover no molhado. Se eu falar aqui, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Só que esses times eu gosto muito e vou mostrar o porquê para quem não conhece. Tem casa de aposta que o Jong Ajax ele aparece como Ajax reserva, tá? Então toma cuidado com isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Ajax, ele em 15 jogos ganhou 8, empatou 2, perdeu 5, fez 37 gols em 15 jogos, é média de mais de 2 gols por partida.
e sofreu 28. Ele sofre quase 2 gols por partida também, tá? Se a gente somar isso aqui, dá uma média de 4 gols por partida, as partidas do Ajax. Já o Roda, em 14 jogos, ganhou 6, empatou 4, perdeu 4, fez 27 gols em 14 jogos, também dá quase 2 gols por partida do ataque, e sofreu 20, também é um time que sofre muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. É um histórico de confronto bem over. O Ajax vem de 6 jogos de invencibilidade. Dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. É porque o SofaScore só vai até 10, tá? Só que na verdade a gente foi mais. O Ajax ele chegou a pegar uma sequência de, se eu não me engano, foram 46, 47 partidas seguidas sofrendo gols. Então ambas marcas do Ajax vinha a rodo na temporada. Só teve um joguinho aí que ele ganhou de 3-0, não teve humildade de levar um gol e acabou morrendo ambas marcas. Mas no restante, normalmente ele faz e leva gol também. O Roda vem de 3 jogos de invencibilidade. Dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Dito isso, não tem outra coisa a buscar aqui senão o mercado de gols, tá bom? Tô fora do mercado de resultados, por mais que o Ajax esteja numa fase legal, tá 6 jogos invicto, mas o Roda também é um time forte, não é um time bobo, também tá invicto ali. E pra mim, mais de gol e meio, a gente não tem odd em jogo do Ajax, não adianta, é jogo para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam, tá bom? Aí deixa a critério de vocês. Normalmente os dois batem em jogos do Ajax, porém aí fica mais questão de confiança. Para mim, nesse caso desse jogo aqui, o ambas marcam vem muito quente, placar 3-3, tá? Vou lançar um 3-3. Para quem acha que é estranho, o jogo do Ajax de ontem, foi ontem ou antes de ontem? Foi 4-4. 6 horas da noite no para o Brasileirão Série B, eu tenho CRB contra o Vitória. Vamos dar uma olhada na classificação? São dois times que têm muito interesse nessa partida. O CRB está em 6º colocado com 57 pontos, porém ele está apenas a 2 pontos do Guarani e está a 3 pontos do Goiás. Então o acesso aqui ainda tem chance, tá? Faltam 2 rodadas, 6 pontos, dá para tirar sim essa vantagem. Já o Vitória, ele é o 18º, tem 40 pontos, porém tem o Londrina com 41, tem o Remo com 42, o Brusque ele ganhou os 3 pontos, eu não sei se vocês viram que eu tinha dito que tinha uns 3 times com 41, mas aí teve aquele caso do racismo, o Brusque ele foi absolvido, recebeu os 3 pontos novamente, já está aqui fora da zona do rebaixamento, tá bom? A briga do Vitória mesmo vai ser contra o Remo, que o Remo tá mal demais, e contra o Operário também, que tem chance, porque faltam 2 rodadas, apesar de ser um pouquinho mais difícil. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 6 foram ambas marcam. O Vitória não perde para o CRB há 11 partidas, tem um histórico aí muito interessante. O CRB dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Até por isso, o mercado está pagando 1,50 para o mais de gol e meio e eu vou tentar contrariar o mercado e buscar um mais de gol e meio. Por quê? Porque eu tenho o CRB desesperado para vencer, para tentar chegar ali na zona do acesso, dependendo dos outros jogos, o CRB ele consegue chegar ali na 4ª posição. E eu tenho o Vitória que ele precisa muito vencer também se ele quiser sair da zona do rebaixamento. Dependendo também dos outros resultados, e o resultado aqui desse jogo do Vitória, o Vitória já pode estar rebaixado. Então, analisando que tem tudo para ser um jogo de desespero, principalmente depois que sair o primeiro gol, eu quero explorar um mais de gol e meio. O que pode tornar esse jogo perigoso é se as duas equipes ficarem com medo, né? Ficarem ali se estudando, ficar arrastando 0-0 e só no final elas acabarem se abrindo. Mas na moral, para mim, ao me ver, a tendência é da gente ver gols. Até porque esses últimos jogos da Série B, que a gente tem explorado o desespero, a gente tem visto jogos de gols. Placar para mim, vou botar, cara, difícil demais, vou botar 2-1 pro CRB, porque o CRB é um time melhor e tá jogando em casa. Mas, pô, é difícil de cravar, difícil. Jogo de desespero é muito difícil de cravar mercado de resultados. Para a gente fechar o nosso dia às 8 horas da noite, também pela Série B, eu tenho o Guarani contra o Goiás. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Então, conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Eu sei que para você não significa nada, mas para mim é muito. Então, larga o like aí, irmão. Larga o like aí, por favor. Beleza? Fechou? Então, tamo junto. Vambora, para mim também é mais um jogo de desespero. Nesse caso aqui, ó, são duas equipes que vêm em grandes momentos. O Goiás, tanto o Goiás quanto o Guarani, na verdade, eles vêm de pelo menos 5 jogos invicto, só que o Guarani dos últimos 5 venceu 4.
Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Goiás ele é o terceiro colocado com 61 pontos e o Guarani tem 59. Esse jogo é muito perigoso porque você pode falar, mas o empate para o Guarani é bom. Não é bom, porque se o Guarani empatar, ele vai a 60 pontos. E se o Avaí vencer, ele vai a 61 e ele chega na quarta colocação. Além do CRB, que pode ganhar também e botar 60 aí, ficar pressionando o Guarani também. E eu tenho o Goiás, que também, se o Goiás vencer, ele já garante o acesso. Para o Goiás até não é ruim empatar a partida aqui, até porque o jogo é fora de casa. Mas analisando que o Guarani está jogando em casa, precisa vencer. Pode ter jogo sim de desespero, porque se o Guarani fizer um gol, aí a situação completa se inverte completamente. O Goiás ele passa a precisar do gol, porque se o Goiás perder e o Avaí vencer, o Avaí ele passa o Goiás no critério de desempate, que é a vitória. O Avaí iria a 61 e ficaria com 17 vitórias. Então, saindo o gol, a tendência desse jogo é ficar muito aberto. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico de confronto é under. Dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols. Detalhe interessante que o Goiás não perde para o Guarani há 4 partidas. O Guarani vem de 5 jogos de invencibilidade, o Goiás vem de 7 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Vamos lá. Para essa partida aqui eu já explorei, eu já falei para vocês na verdade, o que eu quero explorar, que é o mais de gol e meio. As casas de aposta também estão precificando esse jogo como um jogo de poucos gols, então tá pagando bem, porque são duas equipes que realmente, normalmente tem poucos gols sua partida, mas como eu disse, para mim é jogo de desespero e saindo o primeiro gol, a tendência é se abrir, porque dependendo da equipe que perder aqui dos outros resultados, qualquer uma das duas pode sair dessa vaga do acesso e aí vai faltar só uma rodada e vai ficar completamente complicado, tá bom? Dito isso, mais de um gol e meio para mim explorando esse desespero é perigoso porque eu tenho duas equipes ali under, mas tô botando fé. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de segunda-feira, a gente tem alguns joguinhos perigosos, então filtre somente os jogos que você tem mais confiança, tá legal? Tamo junto, me dá fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Trabzonspor, empate anula. Tá jogando em casa, tem tudo pra vencer, tá numa temporada muito boa, mas a gente vai com um empatezinho anula pra gente ficar safe, até porque o Gaziantep ainda não venceu fora. Segundo jogo eu coloquei mais de gol e meio entre o Djurgården e o Norrköping. O Djurgården precisa muito vencer essa partida pra ele assumir a liderança ali faltando 2 rodadas. Ele vai se expor e aí a gente tem tudo pra ver pelo menos 2 golzinhos, tá bom? E pra fechar o bilhete coloquei Mijalba, empate anula. Mijalba precisa vencer pra sair na zona do rebaixamento. Vai enfrentar o Ostersund, que dos últimos 20 jogos venceu apenas um, então a gente vai com um empatezinho anula ali também para ficar safe em caso de empate. Essa nossa tripla deu um total de 1.83 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. Toma cuidado que a grade está fraca, tamo junto, muita fé, bora para cima!